Dona Maria, conhecida popularmente como Maria a Louca, foi uma das figuras mais marcantes e trágicas da história de Portugal e do Brasil. Sua trajetória mistura poder, fé intensa e instabilidade emocional. O episódio dramático que culmina na transferência da corte portuguesa para o Brasil. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse. E nesse vídeo você vai conhecer a história da primeira rainha do Brasil. Lá no vídeo da Carlota Joaquina, ai gente, eu cometi um erro. Falei que Carlota Joaquina foi a primeira e única rainha do Brasil. Cara, eu esqueci completamente, errei. E como esquecer da Dona Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança? É isso mesmo. Esse era o nome completo dessa senhora. Quem melhor que uma rainha louca para governar esse país? Maria I de Portugal nasceu em 17 de dezembro de 1734 em Lisboa. É filha de Dom José I e da influente rainha Mariana Vitória da Espanha. E em 1777, com a morte do seu pai, ela era a primeira na linha de sucessão. É isso mesmo. Dona Maria foi a primeira rainha de todas as cortes europeias a se tornar rainha por mérito, não apenas como uma peça coadjuvante do xadrez, né? Como a gente sabe, as rainhas eram sempre as esposas do rei. E nesse caso, a Dona Maria era sim a rainha que comandava por conta de linha de sucessão. Falei, ela foi a primeira mulher a governar Portugal com planos de poder, assumindo o trono com o título de Dona Maria I, a rainha de Portugal. Ela precisava de um rei. E quem melhor do que seu próprio tio para ser o rei consorte? E olha que sorte, baita sorte, hein? Falei ali da rainha sem sorte lá na história da Ana Bolena. Nesse caso aqui, o titio da Dona Maria teve muita sorte. Esse tio era o infante Dom Pedro de Bragança, irmão do pai da Dona Maria, rei José I. Ou seja, tio e sobrinha fizeram um par monárquico. Sim, era comum entre as famílias reais europeias casamentos entre parentes próximos para manter o sangue puro e fortalecer alianças dentro da própria casa real. Isso culmina, gente, em grandes patologias e pode ter sido também topins para as patologias mentais de Dona Maria lá na terceira idade, porque depois dos 30 anos já era considerado terceira idade. Surpreendentemente, Dona Maria era apaixonada pelo seu marido e ela começou a pirar de verdade depois da sua morte. Quando ela se casou, ela tinha apenas 25 anos e Dom Pedro tinha 42, quando se casaram em 1760. Apesar da diferença de idade e do grau de parentesco, dizem que havia muita cumplicidade nesse casamento, muito afeto entre eles. Inclusive, tem um registro de uma carta que a Dona Maria mandou para sua filha quando ela se casou, dizendo sobre as questões sexuais, e ela fez uma pequena observação, que é o seguinte: qualquer dúvida, pergunte ao papai. Muito bonito, né, pra época. Ela tratava seu marido com carinho, chamava de meu bom Pedro e confiava muito nele. Ele foi o rei consorte e muita sorte quando a Dona Maria subiu ao trono. E ele foi intitulado como Dom Pedro III, Maluquices de Portugal. O Dom Pedro III veio antes do Dom Pedro II, que era neto do Dom Pedro III. Vamos chegar lá, tá? Dona Maria e Dom Pedro III tiveram 6 filhos. Dentre eles, Dom João VI, que futuramente se casaria com Carlota Joaquina, a norinha querida de Dona Maria, mas nem tanto. Existem relatos, gente. Nas minhas pesquisas eu encontrei relatos em que se dizia que Dona Maria não gostava da nora, tratava muito mal, porque por conta da realidade cultural que era muito diferente, né? Carlota Joaquina, uma infanta da Espanha, então lá havia muitas festas, muito tudo, coisa diferente, assim, a galera era bem expressiva, e já na corte de Portugal eles eram bem religiosos, silenciosos. Então, essa divergência talvez teria causado alguma questão ali. E também a grande ambição de poder da Carlota Joaquina teria atrapalhado o relacionamento com a sogra. Mas eu encontrei outros registros que diziam que Dona Maria amava a sua norinha de paixão e que ela divertia a sogra cantando, dançando, tocando músicas, contando histórias, né? Lá no vídeo da Carlota Joaquina eu falei que ela era muito inteligente, conhecia muito de artes. E a Dona Maria se encantava com isso e adorava ver as peripécias da sua nora. Enfim, existem essas duas versões.
bora pesquisar você aí também. Quero já aproveitar esse momento para te pedir, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário aqui. Pode me sugerir pessoas, mulheres ou fatos que você acha interessante e que casa com os assuntos que a gente trata aqui no canal. Sugere aqui pra mim nos comentários, eu adoro as sugestões, adoro os comentários, eu leio todos. Vamos continuar a nossa história. A norinha da Dona Maria chegou a Portugal com 10 anos de idade. Dona Carlota Joaquina tinha apenas 10 anos de idade. E lá no vídeo da Carlota Joaquina, gente, é tanta coisa pra gente falar que eu acabei esquecendo também de contar sobre a noite de núpcias da Carlota Joaquina com o Dom João VI. Foi uma noite trágica, se não fosse cômica, porque eu acho que é mais cômica do que trágica. Ou não, né, gente? Se a gente parar pra pensar que ela era só uma criança, é mais trágica do que cômica, com certeza. Enfim, quando as coisas iam lá acontecer, a Carlota Joaquina não tinha nenhuma... Ela não sabia o que acontecia na noite de núpcias. Ela ficou assustada com o Dom João VI em cima dela. E ela tascou-lhe uma mordida na orelha que sangrou. Foi aquele fuzuê no palácio todo. E Dona Maria, sempre muito solista, foi lá, ajudou, e deu todo o apoio para a Norinha, fez com que ela entendesse. É lógico que ela não entendeu ali de imediato, né, uma criança. Mas com o passar do tempo, a Dona Maria apoiou muito a Carlota Joaquina e foi dando vários ensinamentos ali. Fez um papel de mãe, né, gente? Imagina, uma menina de 10 anos, tá numa corte diferente, sem familiares, sem nada. A Dona Maria precisava mesmo ter feito esse papel. Mas as intrigas palacianas sempre permearam aquela família. E existem hipóteses de que, enquanto a Dona Maria mergulhava em rezas, missas e recolhimento, Carlota planejava formas de ganhar influência. Durante um período da insanidade da rainha, Carlota passou a tentar influenciar o marido Dom João a interferir nos assuntos do reino. Dizem que Dona Maria odiava essas interferências. E, segundo registros, chegou a proibir a Carlota Joaquina de entrar nos seus aposentos. Conhecida por sua religiosidade fervorosa, Maria I era extremamente devotada, chegando ao ponto de mandar construir inúmeros conventos e igrejas para agradecer por pequenas bênçãos que ela recebia. Antes de ser denominada como Maria a Louca, ela foi denominada como Maria a Piedosa. E a gente daqui a pouco vai entender da onde saiu essa loucura de chamá-la de louca, né? Porque, na verdade, Dona Maria passava por um processo depressivo profundo, derivado de grandes perdas que ela teve, a perda do marido, a perda de um filho, foram 8 perdas consecutivas. E nós não podemos deixar de contar sobre o aspecto religioso. Várias mulheres, além da Dona Maria naquele período, a Europa toda, foram internadas em manicômios pelo mesmo motivo, que seria uma melancolia religiosa. O catolicismo, a religião católica, incutia tanta culpa nas mulheres que elas simplesmente caíam em depressão profunda e elas tinham quadros assim psicóticos de excesso de culpa, alucinação. Nossa, era uma coisa assim, foi uma doença em massa, sabe? A depressão naquele momento, ela de forma sorrateira permeou todo o território europeu. Seu governo começou com medidas enérgicas. Ela demitiu o poderoso Marquês de Pombal, ministro influente do seu pai. Tentou apagar os excessos absolutistas do período pombalino. Ai, que nome horroroso, meu Deus. E ela reabilitou famílias perseguidas e condenadas pela Inquisição. Eu acho que um outro fator que agravou aí o quadro da Dona Maria foi que ela assistiu muitas mulheres serem mortas. Ela assistiu à Inquisição assim, consequentemente, diariamente, era um festival daquilo, você sabe do que eu estou falando, né? Falar em Inquisição, gente, nós vamos falar daqui um tempo sobre o livro O Martelo das Feiticeiras, que conta, esse livro é um guia, escrito por 2 padres, foi um guia de caça às bruxas do período da Inquisição. Vai rolar esse livro aqui, hein? Fique esperto, porque esse vídeo você não pode perder. Nem os outros aqui desse canal, já maratona aí. A partir da década de 1780, Maria começou a dar sinais de transtornos mentais graves. Provavelmente um quadro de psicose maníaco-depressiva, bipolaridade ou esquizofrenia paranoide, agravado por traumas. A morte do seu marido, o Dom Pedro III, em 1786. A perda do seu filho primogênito, o José. Ele morreu de varíola em 1788. Gente, eu nem imagino a dor que é perder um filho, nem quero imaginar. E a morte do seu confidente e confessor, o padre Inácio de São Caetano. Esses eventos mergulharam a rainha num luto profundo e ela passou a ter surtos de delírio, gritos, choros compulsivos
e episódios que eram considerados insanos. Ela passou mais de 30 anos de luto, vestindo somente roupas pretas, mesmo nas festas e cerimônias. Ela exigia que toda a corte se vestisse de forma sombria. Virou a moda mórbida. Eu gosto de roupa preta, né? Hoje aqui, eventualmente, estou vestindo roupas claras, mas essa parte aí já não seria um sacrifício para mim. Então era a moda mórbida do Palácio de Queluz e depois do Rio de Janeiro. Durante um dos seus surtos, Dona Maria gritava pelos corredores do palácio que estava sendo queimada viva e ouvia gritos de almas no purgatório, que Deus a estava punindo por ter assinado sentenças de morte. Inclusive, gente, ela foi a responsável, na verdade, ela assinou a sentença de morte do Tiradentes. É um fato, assim, que nós não podemos negar a importância, então eu precisava citá-lo aqui. Quando o filho dela morreu, ela mandou proibir qualquer tipo de música, qualquer tipo de instrumento, mandou exterminar os instrumentos, não era para ter mais nada. As festas tornaram-se missas e os bailes funerais. Em 1792, sua condição mental tornou-se insustentável. E ela foi oficialmente considerada incapaz de governar. O poder passou então para a mão do seu filho, Dom João VI, que atuou como príncipe regente. Em 1807, diante da ameaça da invasão napoleônica a Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil com escolta marinha britânica. A Dona Maria, já totalmente descontrolada, veio gritando pelos corredores do navio em delírios constantes. Eu dou risada aqui enquanto eu gravo esse vídeo, gente. Mas é trágico, cara. Eu não consegui rir, mas eu acho engraçado, porque vocês vão ver aqui as coisas que ela falava. Deve ter sido triste na época para quem estava perto, mas não dá. Ela teria tentado se jogar do navio, acreditando que era um barco amaldiçoado que estava rumo ao inferno. Ela foi impedida por criados e médicos a tempo, ainda bem, né, tadinha? Eu penso muito que Dona Maria foi bem incompreendida, sabe? Ela, aparentemente, pelas histórias que a gente lembra, pela energia que eu sinto quando eu leio as histórias de Dona Maria I, é uma energia boa, sabe? Bem diferente da Carlota Joaquina, que já é uma energia mais densa, mais pra fora, ofensiva, talvez. Dona Maria não, era mais... Enfim, aparenta ser uma pessoa boa. Como ela era muito religiosa, quando ela chegou no Brasil, ela foi levada ao convento do Carmo. Depois viveu no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro. Hoje, esse Palácio da Cidade é onde fica a prefeitura, lá no Rio. Moradores próximos de onde ela viveu, lá no convento, eles relatavam que ouvia-se durante a noite a Dona Maria gritando, berrando, chorando alto. De repente ela ria sozinha, daí ela chorava, e ela gritava e ela não dormia. Eita, dei uma esbarrada aqui, minha boneca caiu. Deixa minha boneca aqui, que ela é muito querida pra mim. Vocês já viram essa bonequinha? Depois eu conto sobre ela pra vocês. Uma boneca muito especial pra mim. E as pessoas que ouviam ela gritando e delirando de noite ficavam assustadas. Certa vez, Dona Maria apareceu no salão real, sem cadeira alguma, e sentou-se no ar. Imagina, gente, ela tá lá tipo uma aula de teatro. Ela sentou assim no troninho, sem ter nada aqui, né? Ela sentou no ar e ela falava que o Espírito Santo havia preparado para ela um trono especial. Os nobres ficavam paralisados, sem ousar questioná-la. Era a rainha, né? Fazer o quê? Em seus períodos de delírio, Dona Maria conversava com objetos, especialmente com os talheres. Ela dava sopa para a colher, conversava com o pão. Ela pedia para a faca se comportar bem, por favor, né? Em outros momentos de delírio, ela reclinava e marchava em círculos, fingindo que era um cavalo real e exigindo que as damas da corte montassem com cuidado e com respeito. A nossa tão querida Dona Maria, a louca, Josefa, Joaquina, Constantina, Felisbina, Graziela, Rafaela, Gabriela, eu não sei mais o nome dela, porque eu decorei só para a abertura do vídeo. Ela morreu em 20 de março de 1816, aos 81 anos. Durou pra caramba, hein? E foi muito tempo de loucura. Ela morreu lá no convento do Carmo e foi a única soberana europeia que morreu em solo americano. O corpo foi embalsamado e depois levado a Lisboa, onde está sepultado no Panteão Real da dinastia Bragança, São Vicente de Fora. O diagnóstico da época era de loucura, mas hoje historiadores, psiquiatras e outros especialistas sugerem que a Dona Maria sofreu de uma doença mental hereditária agravada por traumas. Outros fatores, como o excesso de consanguinidade, podem ter influenciado nesse estado. O que isso significa, minha gente? Que casar-se com um parente dava BO depois, né? Então ela casou com o tio,
Vai saber com quem. Depois nós vamos falar, né, da dinastia Bragança antes. Eles casavam ali entre parentes e não dava certo aí a parte genética, né? Ocasionava esse tipo de patologia. Inclusive, Dom João VI tem todo um estereótipo de pessoa com problemas mentais também, Dom Pedro II também. Nós temos toda essa carga genética que vem sendo trazida aí, essa galera toda muito louca governando o Brasil. Você teve aqui o deleite de conhecer a história de Dona Maria, a louca mais querida do Brasil. Mas para essa história fazer ainda mais sentido, você precisa assistir o vídeo sobre a sua norinha Carlota Joaquina, que eu vou deixar no card aqui pertinho, por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você tá achando e tchau!